Olá, amigos orquidófilos, hoje nós vamos mostrar para você como fazer os repiques de uma planta num vaso entoucerado de barro, tá? Que vem sendo o conjunto dessa série que eu fiz aí num vaso de plástico, cachepô, hoje é o de barro, né? Mas venho sempre mostrando e tentando explicar da melhor forma possível o porquê dessas ações, né? No vídeo, inclusive, anterior, eu até mostrei para vocês a respeito de vocês fazerem, por exemplo, não quero fazer a divisão de uma orquídea. Eu estou falando aqui de novo porque tem gente que acaba pegando esse vídeo aleatoriamente e acaba não contendo essa informação, né? Acaba não recebendo a informação correta. Então, novamente, só de forma superficial, o que vocês vão ver, se eu não quisesse fazer o replante da planta que vocês vão me ver cortar, se eu quisesse fazer ela prosperar, eu colocaria ela num vaso maior, tá? Colocaria ela num vaso aqui, não mexeria no vaso, não mexeria em nada, só faria a limpeza do substrato superficial, que está aqui. Colocaria um substrato novo nesse vaso que ela já está, fazendo a limpeza geral, tanto na planta quanto no vaso. Depois colocaria um substrato novo aqui, né? Sempre vasos que tenham 3 dedos para que a planta possa crescer de 3 a 4 dedos, tá? E aí colocaria essa planta aqui, certo? A partir daqui ela continuaria a sua touceira. Como não é a razão desses vídeos, que eu estou fazendo repique das plantas que eu tenho, estou me desfazendo dessas touceiras, né? Então eu vou mostrar para vocês como é que eu faço apenas para tirar essa planta desses vasos todo entoucerado. Lembrando novamente a vocês, né, que para se ter uma touceira de orquídeas é necessário fazer as intervenções de higiene da planta, de higiene do vaso, né, para que você possa sempre fazer com que a iluminação principalmente esteja sempre sobre o total da planta, né, para que sempre cresçam pseudobulbos iguais, de proporções iguais, né, e que a planta consiga então fazer a absorção tanto de água como de nutrientes para que ela possa continuar se desenvolvendo. Todas essas manutenções para que essas touceiras continuem a prosperar é de grande importância, e se você deseja ter realmente uma touceira bem grande, não adianta deixar ela lá no tempo que a planta faça isso sozinha, porque você não vai conquistar grandes resultados assim. E que você faça intervenções necessárias, incluindo estaquias de pseudobulbos, né? Separando o pseudobulbos para que raízes não cresçam sobre rizomas e possa estar estrangulando novas brotações, que são aquelas gemas apicais iniciais desses pseudobulbos, tá bom? Então bora pro vídeo ver como que foi esse replante, né? Esse repique no vaso de barro. 2000 anos depois. Bom, gente, o procedimento no qual vocês vão ver realizar aí é praticamente o mesmo que vocês viram nos outros vídeos, né? Com pequenas diferenças. Por exemplo, o princípio que nós temos que ter no momento que nós vamos fazer um corte na nossa orquídea é que tenha pelo menos 3 pseudobulbos, né? De 3 a 4 pseudobulbos, para que a planta possa estar prosperando, né? Possa ter reserva de nutrientes na planta para que ela possa desenvolver uma nova frente após esse corte. Então, esse sempre também é a premissa, né, que a gente tem que ter quando a gente vai realizar esses cortes nas nossas orquídeas, tá? Separar sempre de 3 a 4 bulbos. Quando nós vamos fazer um replante, por exemplo, num vaso de barro, nós temos algumas opções, né? Algumas delas servem para todos os outros vasos, que seria colocar a planta sobre a imersão de um balde com água, para que nós tivéssemos a facilidade do amolecimento das raízes, fazendo com que ela se solte mais rapidamente do vaso, do substrato, né? Causando assim também uma menor consequência de qualquer tipo de problema nas raízes, né? Dessa agressividade que é fazer esses cortes na planta. Então a gente alivia bastante se a gente fizer esse tipo de procedimento também. Uma outra situação, quando falamos do vaso de barro, é que a gente normalmente, né, já está com esse vaso às vezes por 4 anos, 3 anos. Então é muito mais fácil também você pegar o martelo e quebrar esse vaso, né? Muitos orquidófilos fazem isso, principalmente quando ela está naquela condição de amarrar totalmente o vaso. Se você tem uma condição assim, às vezes é muito mais fácil você pegar o martelo, quebrar esse vaso e soltar a sua orquídea do que tentar economizar no vaso, né? Porque às vezes a gente está fazendo esse procedimento e lá no final assim dá aquela trinca no vaso, quebra depois de você ter feito todo esse trâmite. Isso já aconteceu muitas vezes comigo também, né? A gente querer salvar o vaso é possível, né? Obviamente que é possível. Mas, como disse, se o vaso for muito velho também, acaba valendo a pena e vai te facilitar muito mais a vida você acabar quebrando mesmo o vaso, que a touceira sai por inteiro, né? Você só vai descolar aquelas raízes que estiverem coladas sobre ela. Muitas vezes vai ter que passar a tesoura, né, para poder soltar.
e você faz a limpeza, a higienização, tirando o substrato velho, colocando assim a planta numa condição de substrato novo. Bom, aí eu estou soltando então o primeiro corte que eu fiz, que eu realizei, né? A gente vai forçando sempre com a tesoura de baixo para cima, né, com muito cuidado, para não quebrar a pseudobulbo também. E depois que você realiza, né, esse corte no rizoma, você vai tirando as raízes que, como consequência da toceira, né, elas crescem até grudando uma com a outra. Então, ó, veja que eu faço o corte, né, nessas raízes que elas não se soltam do vaso. Se você puxar, você pode até quebrar um pseudobulbo, tá? Então, o primeiro corte aí já está realizado. Muitos também me perguntaram, né, sobre esses cortes realizados nas raízes das orquídeas, o que não é recomendado, né? Eu quero ponderar algumas coisas a respeito desse tema sempre polêmico e que diverge opiniões. Primeiro, quero dizer para vocês que esses cortes mais brutais que a gente faz nas raízes das orquídeas, uma planta etocerada como essa, ela é feita justamente num período onde essa planta vai voltar a vegetar, né, a brotar e enraizar. Ou seja, essa planta em específico se trata de uma Cattleya persivaliana, né, que após a sua floração ela vai entrar ali num estágio de 30 a 45 dias de hibernação, né? Ela vai ficar ali sem atividade vegetativa. Após esse período ela volta a fazer brotações e enraizamento. Então, como já passou aí uns 20 dias mais ou menos da sua floração, né, nesse momento que eu estou realizando esses cortes, em breve ela já vai começar a fazer a emissão de brotação e enraizamento. Então é o momento perfeito para realizar esses cortes, onde a planta não vai sentir todo esse efeito desses cortes, né, devido a gente já ter um novo enraizamento, ela já conseguir absorver através dessa nova raiz que ela vai emitir, tanto a absorção de água como também de nutrientes, tá? Agora, existem sim muitas plantas que nós devemos ter cuidado. Isso não serve para todas as orquídeas. Esse procedimento que você está me vendo fazer sempre deve ser avaliado, época de brotação da planta, né, para que a gente tenha sempre o cuidado de não acabar perdendo uma planta por falta de enraizamento, de brotação, porque fizemos isso numa época fora do seu sistema vegetativo, né, do seu tempo de vegetar. Então isso também é importante. Eu poderia dar exemplo para vocês sobre a Cattleya purpurata e também a Cattleya ludemaniana, que tem como vegetativo, né, sempre enraizar primeiro e florescer depois. Então, se nós fazemos, por exemplo, um replante de uma ludemaniana após a sua floração, ela vai passar ali um estágio ali de 3, 4 meses sem fazer a emissão de nenhuma nova brotação ou enraizamento. Então, se você corta as raízes de uma ludemaniana após a floração e faz o replante, você corre um grande risco de perder essa planta porque ela não vai enraizar novamente, né? Uma vez que ela enraizou antes de florescer. O mesmo vale para a purpurata, né? Que a gente sempre seleciona os meses mais frios do ano, que seria maio, junho e julho, que é os meses de maior atividade dessa planta quando se fala do seu vegetativo, né? Enraizamento e brotação. Porque logo após esse período de frio, ela floresce. Então ela vem a florescer ali meados de setembro, outubro, até novembro nós vemos muita purpurata floridas pelo Brasil. Então sempre será muito mais fácil você saber as estações de vegetação da sua planta, né? Para que você faça isso no momento correto, não colocando a sua planta em risco de cortar as raízes dela e ela acabar vindo a morrer por conta de não ter raízes para que possa continuar vegetando. Também quero deixar muito claro, né, que como vocês estão vendo nos cortes que eu estou realizando, sempre fica a raiz. Por mais que a gente corte, por mais que cause um dano, né, a gente usa a canelinha para poder fazer a cicatrização, evitar assim também proliferação de fungos, né, fazendo com que esses machucadinhos sejam sempre ali, estejam de alguma forma sendo fechados, né? Seja através da canela, de um esmalte que você usa nos cortes que você fizer. Lógico que isso não precisa ser na raiz, né? Mas sempre no rizoma, usar ali um esmalte, usar uma pasta dental para fechar esse corte maior, né? Estancar esse corte sempre vai ser interessante, tá? E como eu disse para vocês, sempre faça cortes que fique raiz, né? Então ela vai conseguir, nesse período, até desenvolver o novo enraizamento, ainda absorver a água e também nutrientes, mesmo com essas poucas raízes, essas que foram cortadas. Então a planta não corre o risco de morrer se você fizer isso na época certa, tá? Portanto, torno a dizer aqui para deixar isso bem claro. Façam com as suas orquídeas, nós temos mais de
30 mil espécies de orquídeas, né? 40 mil espécies aí, são mais de 250 mil híbridos. Então não tem como a gente definir esse procedimento para todas. Mas é importante você saber que todas elas têm as suas estações, seus sistemas vegetativos, e que você faça então a busca da orquídea que você vai replantar, que você vai fazer o corte, para fazer isso no tempo mais certo, evitando assim como consequência um replante que pode te frustrar, trazendo aí danos à sua planta e você acabar perdendo a sua orquídea, tá? Uma informação muito bacana também, quando a gente está falando de cortes em orquídeas, né, nesses momentos de replante, é você saber que vai ajudar muito a planta na recuperação desse processo, a gente utilizar um bom enraizador, né? A minha recomendação é que você faça, por exemplo, uma aplicação de enraizador na sua orquídea após esse procedimento durante 4 semanas, tá? Sendo uma por semana, né? Enraizadores como Cicrop, Rotex, enraizador da Forte são os que eu mais recomendo para que você faça a utilização nesse momento, né? Existem procedimentos, inclusive, que eu super recomendo você fazer, que seria o quê? Após você fazer a realização de um corte de uma planta como essa, né? Você pode, como é uma planta só, né? Então não recomendo você colocar em balde assim várias plantas, tá? Porque você de um corte, de uma outra orquídea e tal, você misturando num balde, você pode ter contaminação, seja de fungos, de bactérias e até mesmo de vírus. Mas como uma planta como essa, né, que nós vamos fazer vários cortes, então o que é possível ser feito? Utilize 1 ml de Cicrop, por exemplo, né, apenas um exemplo para você, isso pode ser o enraizador que você já faz uso, eu estou dando apenas uma dica, tá? Então você utilizaria 1 ml de Cicrop para 1 litro de água, né? Então eu normalmente quando faço isso eu utilizo 5 ml de Cicrop, coloco 5 litros de água em um balde, faço a calda e mergulho todos esses cortes já durante umas 4 horas dentro desse balde. Eu coloco essas orquídeas que eu cortei, né? Eu deixo elas imersas ali durante 4 horas para eu poder fazer o replante, né? E logo após esse replante eu coloco a planta, deixo ela bem certinha, estaqueada, né? Porque a planta tem que estar bem firme nesse momento, aí não ficar com muita movimentação para que ela possa melhor ainda se desenvolver no seu enraizamento, né? A gente facilitar a planta a enraizar, então não deixa a sua orquídea bamba, isso é muito importante nesse momento do replante. E depois você faz a utilização de meio ml de Cicrop durante mais 3 semanas, meio ml para 1 litro de água, tá? Aí você vai fazer isso durante mais 3 semanas, apenas uma aplicação por semana, e depois você retoma a sua adubação. Se você faz semanal, se você faz quinzenal, você retoma suas adubações normais com essa orquídea, né? E é importante isso porque ela vai ajudar muito a planta a se recuperar desse estresse e incentivar a planta a essa nova brotação e enraizamento mais fácil, mais rápido, de forma mais confortável para a planta. Muito bem, após a retirada de todos os cortes que eu gostaria de tirar dessa planta, agora é o momento de fazer o estanqueamento, que eu vou realizar em todas elas, né? Mas como você pode ver, eu utilizo aí o esmalte para fazer esse estanqueamento, assim evitando entrada de fungos através desses cortes realizados no rizoma. E para as raízes eu faço a utilização da canelinha, que vai ser importante tanto como repelente para evitar pragas, como na cicatrização dessas raízes. Bom, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado daquilo que vocês viram aqui, das informações contidas neste conteúdo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, seja um amigo do nosso canal, você também, tá? Ó, um super beijo e a gente sempre se vê por aqui. Tchau!